Bom, boa noite a todos. Desde já a gente agradece a presença de todos e a disponibilidade do professor André para estar ministrando essa palestra hoje. O tema é tecnologia e inspeção de rãs e eu vou falar um pouco do professor. Bom, o professor, além de médico veterinário e professor André Muniz Afonso, ele é graduado pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado em medicina veterinária na área de concentração, patologia e reprodução animal também pela Universidade Federal Fluminense e o doutorado em medicina veterinária na área de concentração, higiene veterinária e processamento tecnológico também pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ele é professor na Universidade Federal do Paraná, sendo responsável pela disciplina de tecnologia do pescado, ranicultura e análise sensorial de alimentos e bebidas no laboratório da Universidade Federal do Paraná, no laboratório de ranicultura. Então, só de início, eu quero pedir para todos deixarem o microfone e a câmera desligada, por favor. Guardar as perguntas todas para o final, que no final a gente vai repassar para o professor. Seguir a gente nas redes sociais, ao decorrer da palestra a gente vai soltando aí ela pelo chat. E fala que o certificado vai ser entregue em até 10 dias úteis após vocês preencherem. A gente vai mandar o link também no chat. Então, dessa forma, pode começar, professor. Boa noite, Rita. Queria agradecer a vocês do GTPOA pelo convite. É uma enorme satisfação poder ministrar essa palestra para vocês. Eu queria só, antes da gente começar, qual é mais ou menos o tempo que a gente tem? Me faltou a memória em relação a isso. 1 hora, mais ou menos, professor. Mas pode passar um pouquinho, não tem problema não. Tá. Cuidado, tem que ter cuidado com esse passar um pouquinho, porque eu passo mesmo. Então, mais uma vez, né, obrigado aí pelo convite. Nós temos hoje, então, esse desafio de falar sobre a tecnologia em inspeção de rãs. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Vejam se passou aí para vocês os slides, está tudo certo? Certinho. Ok. Bom, então, hoje a gente vai falar de tecnologia em inspeção de rãs. Vou tentar cumprir esse tempo aí de 1 hora, né? Vou tentar ser bem objetivo em relação ao assunto. E como a Rita, então, falou, a gente guarda as perguntas mais para o final, para a gente poder, né, fazer uma palestra mais fluida, e aí a gente fica à disposição depois para dirimir as possíveis dúvidas que possam surgir, né? Nossos objetivos hoje, então, serão, de uma forma bem simples, falar dos princípios da obtenção de rãs e sua posterior industrialização. Nós trabalhamos com um animal que é criado em cativeiro, né? Então não há captura desse animal, ele é totalmente oriundo da produção, da ranicultura, né? E também compreender as etapas do abate. A gente vai destrinchar um pouco o fluxograma de abate das rãs e como é que elas são processadas, dando um destaque para a inspeção higiênico-sanitária, que também é o objetivo, né, dos estudos aí do grupo de vocês. A apresentação está dividida em 4 tópicos, então a gente vai fazer uma introdução geral, depois vamos passar por alguns princípios básicos da legislação, e em seguida a gente mergulha aí nesse universo do abate e processamento, né? No final, tecendo algumas considerações em relação ao tema. Bom, para a gente começar a falar de abate e processamento de rãs, como a gente já mencionou no início, nós trabalhamos com uma única espécie na ranicultura, e a ranicultura, né, ou seja, a criação dessa espécie, recebe esse nome em função do nome científico da espécie que nós trabalhamos, que é a rã touro americana, né? A rã touro americana, conhecida internacionalmente como American Bullfrog, ou muitas vezes apenas como Bullfrog, no espanhol, rana touro, e no português também pode receber esse nome, rã touro americana, né? O primeiro nome, né, na verdade, o nome básico, né, científico da rã touro foi estabelecido por Scholl, quando ele descreveu essa espécie em 1802, e por conta do gênero rana, é que nós ganhamos, então, esse apelido, aí, a criação ganhou esse apelido, que é ranicultura, né? A partir de 2006, alguns autores passaram a denominar a espécie como Lithobates catesbeianus. Por quê?
Frost e colaboradores, né, desenvolveram um estudo de sistemática de anfíbios bem amplo e renomearam essa espécie. No entanto, eu deixo sempre os dois nomes científicos para vocês, porque até hoje alguns pesquisadores, principalmente herpetólogos, continuam mantendo o nome antigo de rana catesbiana nas publicações, mesmo após 2006. Né? Então, a gente pode encontrar esses dois nomes, mas eu tenho preferência a utilizar o nome Litobates catesbianus. Como está aqui em cima, essa espécie não é uma espécie brasileira, né? Ela é originária do Canadá e dos Estados Unidos, e eu coloco essa data de 1897 porque é o documento que nós temos ciência mais antigo que fala da criação de rãs, que começou, de fato, nos seus países de origem. Então, nesse documento, que vem de um serviço de extensão rural, né, na verdade, o Departamento de Caça e Pesca americano, que já existia no século XIX, um pesquisador chamado Chamberlain, ele publicou, então, um documento mostrando que essa espécie já era explorada na forma de caça, né, e era vendida por valores assim muito interessantes para as pessoas que comercializavam ela como produto, mas ela também já passava, ainda no século XIX, a ser criada de alguma forma em cativeiro. Então, assim como nós tivemos a domesticação de várias espécies, que hoje fazem parte aí do rol de espécies zootécnicas, né, as espécies de produção animal, a rã-touro, no próprio século XIX, ela já configurava, né, uma espécie zootécnica, e só no século seguinte que ela veio, então, chegar ao Brasil, e o desenvolvimento dela passou a ser muito maior, né, no século XX, até o que a gente tem hoje em termos de tecnologia. Bom, ao chegar no Brasil, cabe ressaltar que essa espécie, mais ou menos, ela tem um tempo, né, de abate que vai girar em torno de 2 anos ou mais nos seus países de origem. E ao chegar no Brasil, né, por ser um país tropical, obviamente que a gente se deparou com uma precocidade em relação à produção dessa espécie. Então, a gente vai encontrar aí, a partir de 1935, né, quando ela chegou no Rio de Janeiro, o que a literatura nos mostra que um técnico do Canadá trouxe 300 casais para o Brasil. Nós não sabemos de fato como isso aconteceu, né, provavelmente veio de navio, e como tudo, né, chegava nessa época nos portos, foi mais uma daquelas chegadas tradicionais no Porto do Rio, né, no famoso Porto do Rio. E no território brasileiro, então, esse período que levaria 2 anos ou mais na América do Norte passou a acontecer em praticamente 6 meses. Né? Hoje nós temos um ciclo de produção que ele é em torno de 6 a 8 meses, podendo ser um pouco mais longo, em função de temperaturas mais frias, principalmente quando a gente caminha para a região sudeste e sul do Brasil, na região centro-oeste de uma forma geral, mas também, como nós sabemos, existem locais na região centro-oeste que esfriam bastante na época de outono e inverno. Brasília, por exemplo, a nossa capital, é um exemplo, né? Em algumas regiões, em algumas partes da região centro-oeste, e principalmente no norte e nordeste do Brasil, nós praticamente não temos assim uma entre-safra de produção, principalmente no que se refere à reprodução. Né? A reprodução dessa espécie, ela normalmente vai acompanhar os meses de primavera e verão, e como nas regiões norte e nordeste, predominantemente, nós temos um clima semelhante ao equatorial, né? No norte, principalmente, ele é equatorial, não existe uma definição perfeita das estações do ano, também não existe, digamos assim, uma parada reprodutiva. Né? Então, isso foi uma grande vantagem. O nosso território brasileiro ele é predominantemente tropical, claro, com algumas áreas de altitude, como a gente colocou, e principalmente a região sul e sudeste, um pouco mais frias, nessa época do ano, por exemplo, né? Mas nada impede que a gente possa criar esse animal, né? Com um conceito aí de bioclimatologia, né? Principalmente controlando aí fatores abióticos, fazendo com que a gente possa, inclusive, reproduzir esse animal nas épocas de outono e inverno também. Tá? Antes do Brasil, Cuba já tinha feito essa introdução em 1916 da rã-touro e o Japão em 1928. Essas introduções não foram muito bem sucedidas. Na verdade, a introdução em Cuba, ela até a década de 60, ela foi marcada pela caça desse animal no ambiente. E os cubanos, além de caçarem a rã-touro, também caçavam animais nativos. Né? O Japão, a gente não tem dados assim de que a ranicultura se desenvolveu lá,
e no Brasil a coisa começou em 1935, alguns anos depois ela já aparecia também em São Paulo, em Minas, e aí ela começou a ganhar o território brasileiro. Mas é somente na década de 70, quando a gente teve o primeiro Encontro Nacional de Ranicultura, em 1978, em Brasília, que nós começamos a ter tecnologia, de fato, desenvolvida especificamente para a criação de rãs. E aí foram desenvolvidos métodos de criação, né, instalações, alguma coisa ligada à nutrição e alimentação desses animais, também a questão reprodutiva, né? Começou-se, então, a estabelecer uma série de estudos que pudessem aprimorar zootecnicamente esse animal. E o Brasil, diga-se de passagem, é o país que mais desenvolveu tecnologia nesse sentido. Bom, quando a gente pensa num panorama mundial, né, os dados em relação à quantidade, à produção de rãs, eles são, de certa forma, difíceis de ser encontrados, né? A própria FAO, que é aquele braço das Nações Unidas, é aquela organização das Nações Unidas responsável pelo abastecimento de alimentos no mundo, né, portanto, pela segurança alimentar, ela tem dados muito defasados ou ainda insuficientes ou, enfim, duvidosos, né, em relação à produção mundial de rãs. Ela relata, por exemplo, em 2010, que no ano de 2002 foram produzidas quase 85 mil toneladas de carne de rã. Mas nós sabemos que a maior parte dessa produção vem da captura, uma vez que esses animais ainda são extraídos no ambiente. Eu não estou falando aqui só da rã touro, mas de rãs de uma forma geral, porque dentro dos anuros, né, dentro da ordem anura, que vai congregar aí sapos, rãs e pererecas, é a espécie consumida, né? Então, inclusive, no próprio site da FAO, né, a gente tem essa imagem aqui, que retrata o Brasil. Inclusive, eles falam, o site da FAO está bastante defasado em termos de informação, mas eles falam que o Brasil é o segundo maior produtor mundial e Taiwan seria o primeiro. Eu, particularmente, não confio nessa informação, mas não confio sabendo que é a informação oficial que a FAO tem, porque ela recebe os dados dos países para poder lançar no seu banco de dados também. Então, o que acontece é que muitos países não lançam essas informações, né? A China, por exemplo, nós sabemos que tem grandes ranários na província de Hainan, que fica no sul da China. Alguns pesquisadores brasileiros foram, na década de 90, visitar essas instalações, e certamente, pelo alto consumo que eles têm, é bem provável que eles produzam muito mais do que o Brasil. Recentemente, a gente tem recebido vídeos, né, visto algumas coisas na internet, ranários, inclusive, no próprio Vietnã, com produções assim extremamente volumosas, né, ranários com muita rã. Então, é bem provável que alguns desses países asiáticos sejam muito maiores em termos de produção do que o Brasil. Tá? Se nós pegarmos um relatório que foi feito por uma instituição, uma organização que está ligada com a preservação de anfíbios no mundo, né? Esse relatório, inclusive, tem um nome assim, bem impactante, né? Canapés em rumo à extinção, né? Porque ele lida justamente com essa realidade da captura de anfíbios no mundo, né? Inclusive, os próprios países do oeste africano são países onde boa parte da população se utiliza das rãs capturadas para se alimentar. Então, obviamente que se existisse a criação de rãs nesses locais, a gente poderia estar poupando aí essas espécies, né, no ambiente, e certamente não estaria causando nem a depleção dessas espécies e muito menos os impactos ambientais que ocorrem em função disso. Tá? Esse relatório ele já tem 10 anos, é de 2011, mas ele é bem fiel e é bem enfático, né, em afirmar que muito da carne de rã que chega nos mercados, principalmente da Europa e da América do Norte, ele é proveniente ainda de animais de captura, infelizmente. Né? Dentro desses países que consomem carne de rã, a gente destaca na Europa e na América do Norte, né, respectivamente, a França é o país que mais tem culinária desenvolvida para carne de rã, para produtos, né, à base de rã. Em vários restaurantes, os cardápios apresentam lá a rã provençal, né, ou outros pratos típicos, a Belle Meunière, vários pratos típicos da culinária francesa. É cultural, se consome carne de rã culturalmente pela população. E já nos Estados Unidos, basicamente quem consome a carne de rã são os povos orientais que lá vivem. Né? Então, nas famosas Chinatown que a gente tem nos Estados Unidos, a gente encontra aí o consumo de carne de rã com frequência. Alguns restaurantes mantêm animais vivos, né? Os orientais têm essas características nos porões dos restaurantes,
você vai encontrar quelônios, vai encontrar enguias, vai encontrar rãs vivas, né, peixes vivos, porque muitas vezes é assim, tradicionalmente, que eles escolhem um animal ainda vivo, e normalmente é o cozinheiro que vai matar e preparar. Né? Bom, o Canadá e a Bélgica, por terem uma influência muito grande francesa, né, adquiriram também esse hábito, ainda que a França seja mais desenvolvida nesse aspecto cultural. A Itália e a Espanha também, né, não ficam para trás, elas também têm pratos, existe culinária desenvolvida para esses animais. A Holanda e a Suíça, nem tanto, mas ainda assim é possível encontrar em algumas regiões do país. E a China, tradicionalmente, é um país que consome carne de rã. Eu tenho imagens, por exemplo, de mercados lá como o Walmart, né, que você tem rãs vivas em aquários, e do lado quelônios, alguns tipos de cágados, inclusive vivos, né? Então existe essa questão cultural de se escolher o animal vivo, inclusive no mercado, e se levar para casa. Né? O Japão também tem alguma coisa em relação ao consumo, como está aqui no relatório, mas eu, infelizmente, não tenho assim muitas informações, né? Não tive o privilégio de visitar o país. Bom, quais são as rãs, basicamente, que a gente vai encontrar pelo mundo? Né? No Chile, a gente tem uma rã local. A criação no Chile é uma criação bem em pequena escala, né? A gente tem alguns poucos dados da produção chilena de rãs. Eles também já tentaram criar rã touro lá, mas basicamente essa espécie local é a principal criada. Na França, onde nós temos conhecimento, e nós tivemos um contato muito bom com uma produtora de lá no ano passado e mantemos esse contato, de Lyon, né, essa produtora, e ela nos informa que são apenas 2 praticamente criadores no país, né? E eles criam uma linhagem que foi desenvolvida a partir dessa espécie aqui, que é a antiga rã esculenta, hoje Pelophylax esculenta, também conhecida do inglês como edible frog. Edible vem de comestível, né? Não quer dizer que ela seja a única rã comestível, muito pelo contrário, todas aqui que estão aqui no slide são comestíveis, mas essa recebeu esse nome popular, enfim, e vocês vão encontrar na literatura com esse nome. Em pequena escala também, a Espanha e Portugal. Agora que eu estou vendo, não sei porque que não saiu aqui a imagem da Espanha, quando eu copiei o slide, enfim. Aqui tinha um escudozinho da Espanha, então a Espanha e Portugal consomem essa outra rã aqui, que é a rã ibérica, né? É a Pelophylax pereze, o nome dela também não saiu aqui embaixo, então é Pelophylax pereze, com ZI no final, né? É uma espécie muito pequena, mas é a única que se permite criar no território, né, tanto português como espanhol. Caminhando para o Oriente, né, que são os maiores produtores de rã do mundo, lá eles criam rã touro também, mas além da rã touro, eles também exploram uma espécie local, que é também vulgarmente conhecida como rã touro chinesa, ou apenas rã chinesa, ou até rã tigrina. Né? Ela já recebeu alguns nomes, e o nome científico mais adotado é esse, Oplobatrachus rugulosus. Então, tanto a China quanto Taiwan exploram essa espécie, assim como a Tailândia, né? Mas cabe ressaltar que a Tailândia é marcada mais pela ranicultura familiar. Né? Normalmente são ranários pequenos lá para subsistência. E a Indonésia e Singapura são mais conhecidos não por criar rã em grande escala, mas por comprar rã dos seus vizinhos e normalmente exportar para outros países. Então, a Europa, por exemplo, recebe muita rã proveniente da Indonésia e de Singapura, e normalmente eles são grandes players, né, nesse mercado de exportação de produtos, de uma forma geral. Né? A rã touro eu coloquei com um símbolo aqui mais cosmopolita, porque apesar dela ser uma espécie norte-americana, ela foi a espécie escolhida para se criar no mundo inteiro. Né? Ela tem características zootécnicas excelentes, né? É um animal extremamente precoce e prolífero, né? Tem uma desova muito abundante. Então, principalmente essas 2 características, precocidade e prolificidade, juntamente com a facilidade de manejo, fizeram com que essa espécie realmente fosse a escolhida mundialmente. Né? Aqui está uma foto de uma reprodutora lá do nosso laboratório no Paraná. Bom, entrando um pouquinho na base legal, antes da gente começar a falar do abate propriamente dito, né, cabe ressaltar que a rã touro, assim como todos os anfíbios que são utilizados na alimentação, eles fazem parte da classe ou do grupo do pescado. Né? Pescado a gente sempre fala no singular, porque é um grupo que vai congregar vários animais totalmente diferentes, né, em termos de natureza, de composição, de evolução,
Então, alguns exemplos aqui embaixo, ilustrando o que a gente vê aqui no artigo 205 do nosso RISPO-A, né, que é o nosso decreto que vai regulamentar as leis de fiscalização e inspeção no país. O RISPO-A mais moderno que nós temos é de 2017, é o decreto 9.013, mas ele já recebeu 5 atualizações, ele permanece vigente, mas com essas 5 atualizações em alguns dos seus capítulos e artigos. O artigo 205, ele então vai definir para a gente que o pescado é formado por peixes. Eu coloquei aqui 2 exemplos, né, para mostrar que peixes de uma forma geral, tanto os osteíctes, né, que são os peixes ósseos, como os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, ou também elasmobrâncos, né, como muita gente fala, que são os tubarões e as arraias, assim como crustáceos, né, e aí a gente inclui camarão, siri, caranguejo, lagosta, né, lagostim, cavaquinha, os vários tipos de crustáceos, moluscos de uma forma geral, os cefalópodes como lulas e polvos, e os moluscos bivalves, aqui representados por essa ostra, assim como vieiras, mexilhões, berbigões, né? Ainda anfíbios e répteis, né? No caso dos anfíbios, são apenas as rãs que são utilizadas comercialmente, né, para fins alimentícios, e no caso de répteis, na nossa realidade brasileira, basicamente o jacaré do papo amarelo e alguns tipos de cágado, como o tracajá, né, que é também conhecido como tartaruga da Amazônia. Ainda equinodermos, né, que vão incluir aqui as estrelas do mar, pepinos do mar e afins, né, e quaisquer outros animais aquáticos que tradicionalmente sejam utilizados como alimento pelo homem. Essa definição do pescado ela é mundial, ela está no nosso RISPO-A e ela segue mais ou menos o que a literatura internacional fala. Se a gente pegar, por exemplo, uma definição do Códex Alimentários e de outros instrumentos internacionais, o pescado ele vai estar definido da mesma maneira, né? Uma surpresa é que no artigo 206 nós tivemos então a inclusão do escargot, né, representante aí dos gastrópodes terrestres utilizados também na alimentação humana. Então, vejam como é que o pescado é algo bem amplo, né? No artigo 16, onde o RISPO-A vai falar dos estabelecimentos que trabalham processando produtos de origem animal, no item 2 a gente vai ter aí pescado e derivados, né? Dentro dos estabelecimentos que vão processar o pescado e derivados, no nosso caso, no artigo 19, para o abate de rãs e também de répteis, né, apesar de não ser o assunto nosso hoje aqui, para esses grupos, né, de anfíbios e répteis, nós trabalhamos dentro de uma unidade denominada de abatedouro frigorífico de pescado. Então, a unidade que vai processar, né, que vai receber esses animais vivos, vai abatê-los e vai processá-los até que eles sejam transformados em produtos comestíveis e não comestíveis, é denominado de abatedouro frigorífico de pescado. No segundo parágrafo do mesmo artigo 19, ele vai então detalhar para a gente, né, que é nesse estabelecimento que vai ocorrer o abate, e as etapas que já a gente vai começar a discutir, são aquelas onde o animal vai passar até que ele saia, ele entra, né, chega no abatedouro ainda vivo e se torne no final, enfim, produtos e até os seus resíduos, né? No artigo 11, ele enfatiza, né, a característica de que a inspeção antemortem e pós-mortem, no caso do pescado, ela está restrita a anfíbios e répteis, algo que também é confirmado no artigo 90, no seu parágrafo 6º, né? Para as espécies de abate de pescado, são os anfíbios e répteis que vão realmente estar ali sujeitos à presença do inspetor em tempo integral ao longo das operações de abate, e ele tem a obrigação de realizar um exame antemortem, como o próprio nome diz, antes da morte do animal, portanto, um exame clínico, um exame médico-veterinário nesses animais, e após a morte, um exame, né, como o próprio nome diz, pós-mortem, tentando correlacionar características do antemortem, da ficha que acompanha esse animal ao chegar no abatedouro, né? Uma dessas fichas e documentos nós conhecemos vulgarmente como GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, que vão ali constar informações do criatório, né, sua origem, métodos de criação, enfim, tudo aquilo que é necessário para que o inspetor possa, de alguma forma, ter informações suficientes para ampliar, né, a sua capacidade de julgamento em cima daquilo que ele está vendo, né? A gente sabe que a inspeção ela tem um propósito de, ao examinar os animais e os seus produtos e subprodutos,
ela tem um objetivo primordial de impedir, né, que algo que cause mal ao consumidor seja veiculado a esse consumidor. Portanto, ela é uma barreira de fiscalização, uma barreira sanitária importante, mas ela tem uma importância muito grande também, muitas vezes a gente esquece de falar isso, que é de retroalimentar todo o sistema de defesa sanitária para que várias enfermidades possam ser controladas, né, ainda nos criatórios, e muitas vezes a gente não tem essas doenças ganhando aí grandes proporções, inclusive contaminando ambiente e populações humanas também, né, animais e humanos. Bom, entrando no abate e o processamento propriamente dito, é importante a gente pensar, antes da gente apresentar o fluxograma de abate, em algumas características que são pertinentes ao abate de rancho. Nós temos, antes do abate, operações que nós chamamos de operações pré-abate. E a primeira delas é o jejum, né? O jejum, normalmente, ele tem dois objetivos. E muitas vezes também nós nos limitamos a pensar num único objetivo, que é basicamente o mais badalado, que é fazer com que os animais tenham um esvaziamento gastrointestinal, portanto, ao chegar ao abatedouro, a carga, né, que eles teriam, principalmente no intestino, seria muito menor, provocando ou diminuindo a possibilidade, né, de contaminações na linha de abate. Uma vez que esse animal tem um conteúdo gastrointestinal menor, a chance de uma víscera romper e a gente poder ter uma contaminação ou, enfim, de algum material poder ser eliminado pela cloaca do animal ainda na linha de abate, se reduz, né? Mas o jejum ele tem uma outra finalidade também, que é a de proporcionar bem-estar aos animais, porque se esses animais estivessem se alimentando próximo ao momento da captura e do transporte, né, captura que eu digo é a apanha de fato, né, ou seja, a coleta do animal no criatório, esses animais teriam problemas digestivos ao longo desse transporte, e isso, de alguma forma, poderia até, inclusive, levá-los à mortalidade, né? Nós sabemos que a digestão não é um processo que combina com um momento ali de captura, né, um momento de apanha, de transporte do animal, que é quando ele vai estar sujeito, né, a um estresse por conta, né, dessa característica de ser capturado, de ser levado para um outro ambiente onde ele não está acostumado, e isso pode levar ele a uma impactação, né, digestiva e, obviamente, que numa situação, né, um pouco mais crítica, podendo, inclusive, levá-lo à morte. Esse animal, então, ele é transportado, né, vocês vão ver aí algumas maneiras que a gente transporta. Então, muita coisa eu estou falando aqui na teoria, já a gente vai começar a exemplificar com fotos, para ficar um pouco mais ilustrativo para vocês. Esse transporte, então, ele é feito, de preferência, nas horas menos quentes do dia, né, ou na manhã, muito cedinho, ou final da tarde, ou até à noite, né, para a gente evitar um calor excessivo. Lembrando que os anfíbios não são animais do dia, né, preferencialmente são animais noturnos, porque eles têm uma facilidade muito grande de desidratar-se, né? Então, à medida que a gente transporta ele com calor, é possível que ele perca, né, uma quantidade de água e aquilo possa levá-lo a sofrimento, e dependendo da distância e da intensidade do calor, também à morte, tá? E não é o que a gente quer proporcionar a esse animal. Ao chegar ao abatedouro, ele pode ser mantido nas caixas que o transportaram, né, que vieram junto com ele, ou ele pode ser colocado em baias ou tanques, né, e nessas baias ou tanques pode ocorrer uma renovação de água, de maneira a ajudar aquela eliminação de dejetos, né, e aí fezes e urina, principalmente, ajudando, então, a eliminar o máximo possível enfim, dessa carga, digamos assim, orgânica que esse animal possa estar transportando, né? Essas instalações para depuração, nós não temos um padrão para isso, tá? Nem um tempo e um método ideal, né? Isso, inclusive, da mesma forma que o jejum não está claro na legislação, então nós, de uma forma geral, preconizamos aí um tempo de 24 horas mínimo, né, de jejum, entre o último momento em que o animal é alimentado até o momento em que ele vai ser abatido. Mas nós sabemos, né, já tínhamos um conhecimento de que esse tempo ele é insuficiente, de 24 horas, e estudos mais recentes, né, principalmente aí de equipes de pesquisa da UFMG, têm determinado, têm mostrado que na UFMG, se eu não me engano, também da Federal de Uberlândia, né, as duas universidades aí em Minas,
tem mostrado para a gente que jejuns de 48 e 72 horas são melhores, né? Ainda assim, a gente encontra um pouquinho de resíduo no intestino grosso dos animais. Ao chegar ao abatedouro, após a depuração, vai se iniciar, então, o processo de abate. E aí entra aquele momento da inspeção ante-mortem. E como eu disse a vocês, é um exame muito particular e é um exame clínico, né? Onde o inspetor, que é médico veterinário, fará, então, uma examinação completa do animal, né? Tentando ali reunir, né, e, digamos assim, o máximo de informações possíveis para que ele possa suspeitar de algo anormal, né? E ele vai, então, como é feito em todos os animais, né, pegar um lote ou grupo de animais, caso ele tenha interesse ou veja que existe uma necessidade maior de um exame mais minucioso, e vai proceder, então, a esse exame antemortem. Ele nunca é feito na totalidade dos animais, na verdade, ao observar alguns animais daquele lote, esses animais, muitas vezes, se tem algum sinal clínico de alguma enfermidade característica, isso, de alguma forma, simboliza a saúde daquele grupo, né? Em animais de bando, a gente sempre tem essa filosofia sanitária, né, de que não existe animal doente, existe um bando de animais doentes, né? É o chamado herd factor da infectologia. E nessa inspeção ante-mortem, ele também vai procurar correlacionar aquilo que ele está observando com os métodos de criação e com as informações que constam daquela guia de trânsito animal. Portanto, se esse animal ele vem de um criatório em sistema alagado, naturalmente ele vai esperar que esse animal possa apresentar feridas pelo corpo, que é natural de sistemas alagados, principalmente com alta densidade. A gente vai mostrar isso para vocês mais à frente. Se esse animal é proveniente de uma baia com piso em cimento, e esse piso é abrasivo, ele também vai esperar que esse animal tenha lesões, principalmente nos coxins palmar e plantar, né? Então, várias características dessas lesões, dessas portas de entrada, podem favorecer o aparecimento de infecções secundárias. E essas infecções secundárias, muitas delas podem significar também, além de prejuízos para o abatedouro e para o criador, né, uma vez que esses animais podem ser descartados já no recebimento, também podem nos levar a enfermidades que têm potencial zoonótico, portanto, de importância em saúde pública. A insensibilização também é um capítulo à parte, né? Por quê? Normalmente, a insensibilização de rãs ela é feita pelo método que é vulgarmente conhecido como choque térmico, né? Que é o fato de colocar os animais num recipiente com água e gelo, reduzindo, então, a temperatura dessa água e, ao mesmo tempo, dos animais, porque a rã, como vocês sabem, é um animal pecilotérmico, né? É um animal que não regula a sua própria temperatura. No entanto, esse método de sensibilização ele não é correto para o pescado de uma forma geral. Para invertebrados, ele muitas vezes é eficiente e leva à morte. Camarões, por exemplo, né, quando são despescados, são colocados em tanques com água e gelo, muitas vezes já misturado ao metabisulfito de sódio, que é utilizado para evitar um problema tecnológico que a gente conhece como mancha negra ou black spot ou melanose, né? E esses animais, de fato, morrem na termonarcose, né, nesse choque térmico. Mas a rã-touro, algumas espécies de peixe e répteis, de uma forma geral, para eles aquilo é um momento, digamos assim, de descanso, né, onde eles vão ficar letárgicos, mas não é suficiente para que eles possam ser mortos, né? Inclusive, nos protocolos de insensibilização dos comitês de ética em uso de animais, nós não vemos esse método como método de eleição para fazer insensibilização de animais, de pescado, né? Peixes, né, anfíbios e répteis principalmente. Portanto, é algo que o Brasil precisa avançar. E falando em rãs, a gente pode espelhar isso para o peixe, né? No Brasil ainda é predominante também esse método de insensibilização. Depois eu vou discutir com vocês como a gente pode trabalhar de maneira melhor, né, essa insensibilização no abate de rãs. O abate ele vai seguir, então, após a insensibilização, até que ele chega numa etapa que nós chamamos de sangria. A sangria ela foi desenvolvida, né, no abate de animais com um propósito único, que é o de matar o animal, né? Por quê? Nós precisamos matar o animal antes de começar a dividir esse animal em partes, né? Antes de começar a processá-lo, né? Antes de ele entrar no fluxograma de abate em si, tá? Então, como reza o abate humanitário,
primeiro nós insensibilizamos para que o animal morra, né, sem dor. Isso é um preceito de bem-estar animal também, né? E após a morte é que nós começamos a processá-lo. No entanto, a sangria que causa a morte dos animais de uma forma geral, por quê? O que é a sangria de fato? É a gente promover uma exsanguinação dos animais, né, o máximo, fazer com que esse animal perca a maior parte de sangue possível, e nós sabemos que, ao perdermos sangue, né, nós humanos inclusive, uma parte do nosso volume sanguíneo, ao ser perdida, faz com que o nosso sistema circulatório entre em colapso. Então, a gente chama isso de colapso circulatório, que é representado pela parada cardíaca, né? No caso da rã touro, a sangria não faz isso, porque fisiologicamente, ao perder um grande volume sanguíneo, a rã desvia líquidos do sistema linfático para o sistema circulatório e ela consegue manter a volemia e o coração em funcionamento. Para quem já teve a oportunidade de secar uma rã, mesmo que ela tenha sido eutanasiada, ela ainda fresca, o coração permanece batendo fora do corpo por horas, né? Se for colocado em solução salina, em 24 horas ele vai permanecer com movimento, né, de batimento. Então, a rã tem algumas características fisiológicas que são próprias. Portanto, a sangria ela não é determinante para a morte do animal. Tá? Infelizmente, para a rã, ela não determina a morte do animal. Muita gente acha que a sangria tem o objetivo de diminuir o sangue presente na carcaça, e essa diminuição do sangue faria com que nós tivéssemos uma carne mais branca, porém mais atrativa, portanto, mais atrativa ao consumidor, e o sangue, como nós sabemos, também é meio de cultura. Então, à medida que a gente diminui o sangue, a gente vai ter uma carne com um tempo de prateleira, um shelf life maior. Esses são benefícios da sangria. No caso da rã touro, esses benefícios eles acontecem, mas o objetivo primário da sangria, que é matar o animal, para a rã ele não funciona. Tá? Bom, ao longo da linha de abate, eu vou já mostrar para vocês um fluxograma, ela vai passando por várias etapas, até que ela chega no momento da inspeção pós-mortem, que é aquele momento onde o inspetor, onde o fiscal, vai correlacionar características do primeiro exame, que é o antemortem, para possivelmente fechar um diagnóstico ou ter um diagnóstico presuntivo, né, de alguma enfermidade, de algo que possa estar ocorrendo de anormalidade naquele animal, que possa servir, né, que possa, de alguma forma, lesionar o consumidor. E aí a gente junta aquele conceito inicial do alimento, né, da segurança alimentar, que é o de prover alimentos à população, com esse conceito muito incutido na inspeção, que é o da segurança do alimento, né? Então, é segurança alimentar, food security, junto com o food safety, que está ligado mais à inocuidade. Aí a rã, então, ela vai ser submetida a alguns cortes, a gente vai falar um pouquinho disso para vocês, e em seguida ela é pré-resfriada. O pré-resfriamento diminui a temperatura, né, da carcaça, para que reduza, né, para que, na verdade, desacelere o processo de rigor-morte, estendendo ao máximo o período de pré-rigor, né? No pescado, quanto mais a gente puder estender o período de pré-rigor, melhor, né? Porque à medida que ele entra no rigor-morte, alguns compostos, né, são formados, alguns compostos, inclusive, voláteis, e isso vai, de alguma forma, depreciar o produto. Então, a gente congela o pescado ainda em pré-rigor, de preferência, né? E como vocês sabem, pelo próprio RISPOA, hoje o congelamento ele apenas pode ser da forma rápida. Então, nós temos que fazer aquela transição da temperatura de -1 a -5 em até 2 horas, chegando rapidamente aos -18, pelo menos, ou seja, no máximo a -18, né, o mais rápido possível, mas se pudermos ter temperaturas mais baixas que -18, ótimo, né? O limite é -18. A rã não é submetida ao glaze, né, ao glaciamento, pode ser submetida, mas de preferência não é. Ela é pré-embalada, né, digamos assim, ela recebe uma embalagem primária antes do congelamento rápido, e após o congelamento rápido ela é embalada novamente, né, por embalagem secundária, terciária e assim por diante, e é armazenada também a -18 e expedida, né, e deve seguir essa cadeia de frio até o comércio varejista, também a -18. Bom, como a gente falou, nós trabalhamos apenas com uma espécie, apesar do Brasil ser o maior
o país mais rico em termos de anuros no mundo, né? Nós temos a anurofauna mais rica do mundo. Nós não podemos trabalhar com rãs nativas, só podemos trabalhar com a rã touro americana. Esse fluxograma que eu apresento para vocês, ele é oriundo do nosso Manual Técnico de Ranicultura, que foi uma publicação que nós fizemos em 2013, com apoio da Embrapa. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre ranicultura e, inclusive, ver o detalhamento desse fluxograma lá explicado, vocês podem baixar. Basta jogar na internet aí Manual Técnico de Ranicultura ou Manual de Ranicultura Embrapa, e o manual está disponível para download. Portanto, aqui a gente tem uma figura de um fluxograma. Não quer dizer que todos os abatedouros sejam assim. Nós vamos ver, inclusive, algumas fotos com algumas variações nesse fluxograma. Mas esse esqueleto que a gente montou na publicação e está disponível aqui agora na apresentação para vocês, ele é basicamente a espinha dorsal, digamos assim, das etapas que são realizadas no abate de rãs. Então, a gente tem aí, marcado em laranja, né, dentro da legenda que eu montei, as etapas chamadas de pré-abate. Então, começando pelo jejum, como a gente já falou e já explicou, os animais são selecionados e são submetidos ao jejum. Procura-se selecionar animais que não tenham lesões, né, não tenham feridas ou alguma característica que a gente saiba que, ao chegar no abatedouro, eles vão ser, de alguma forma, descartados, né? Então, esses animais, de preferência, não são enviados para a indústria, mas, caso o produtor não tenha o mesmo olhar, né, e muitas vezes não tenha o mesmo olhar clínico do profissional que vai estar realizando a aspersão antemortem, é capaz, né, de muitos animais chegarem, e isso acontece, de fato, ao abatedouro em condições não apropriadas. Eles são, então, transportados normalmente em caixas plásticas ou em tubos de PVC, né? Vocês vão ver isso em foto já. E aí chegam na área do abatedouro, que é a área de recepção, onde eles vão ser mantidos naquele tanque que eu disse para vocês de depuração, ou mesmo nas caixas que vieram, né, com os animais, e são pesados, né? Porque o produtor ele é pago pelo peso, né, pelo peso vivo dos animais. E é nesse momento onde a aspersão antemortem também vai ocorrer, né? Passada a etapa da aspersão antemortem, ou seja, uma vez liberados para o processamento, para o abate, eles vão ser submetidos, então, à insensibilização. Como vocês estão vendo aí, essa insensibilização, ela, após a realização dela, a próxima etapa, essas etapas em vermelho já são etapas de abate, mas são realizadas na chamada área suja do abatedouro, e ali, essa área chamada de área suja, não que ela seja suja, mas é porque nela nós fazemos operações sujas, como a própria sangria, por exemplo, né? Que é uma operação que tem eliminação de conteúdo, então, por isso a gente chama de área suja. Então, logo após a insensibilização, o animal é pendurado na nória, né, que é um gancho, que vocês vão ver em figuras aí, e após essa pendura, ela é normalmente pendurada pelos pés, e ela fica de cabeça para baixo, e se faz um corte chamado de corte do colarinho. Esse corte do colarinho, ele é realizado para deixar... Imagina, então, aqui o colarinho da minha camisa, ele é assim que é feito, é apenas destacar da pele, da musculatura que fica abaixo, né? Essa musculatura, ela tem apenas alguns pontos de ligação na pele, a pele não é intimamente ligada como a nossa, tá? Então, ao realizar esse corte, que é feito logo após a cabeça do animal, a gente não fala pescoço, porque a rã não tem um pescoço propriamente dito, mas seria na transição entre a cabeça e o tronco do animal. Esse corte, então, ele vai facilitar lá na frente a operação de retirada da pele, que vulgarmente a gente chama de esfola, né? Feito, então, esse corte do colarinho, esse animal, antes de ir para a sangria, faz-se uma secção medular. O que é isso? É um corte, né, normalmente ali na altura do atlas, né, da primeira vértebra, que a gente chama de atlas, da coluna, justamente para que a gente não tenha mais uma comunicação nervosa entre a cabeça, né, entre o cérebro e a medula espinhal do animal, né? Por que se faz esse corte? Porque, naturalmente, a aspersão no Brasil permite que a insensibilização seja feita com a termonarcose. E como ela é uma insensibilização insuficiente para que eu coloque o animal em sangria e logo após possa abatê-lo, é necessário que a gente complemente a termonarcose com essa secção medular.
mas existem variantes. Por quê? Eu posso insensibilizar o animal por quimionarcose, ou seja, em câmaras de CO2. Eu participei de um estudo em 99, onde nós trabalhamos com câmaras de CO2 para rã, e com 80% de concentração a gente conseguiu insensibilizar o animal. E também existe a chamada eletronarcose, né, que é a insensibilização com o choque, né, propriamente dito, com choque elétrico de baixa voltagem, onde o animal fica insensível o suficiente para que realmente ele possa ser abatido. Essas duas metodologias, a quimionarcose e a eletronarcose, são aceitas pela inspeção. E nós podemos ter uma terceira metodologia, que seria uma concussão ou até destruição cerebral. E ela é feita por uma espécie de pistola, né? Nós temos aí, como em bovinos, por exemplo, as pistolas pneumáticas, e a gente pode utilizar essa pistola aqui, né? Tem um nome comercial aí, Ikigan, né? Porque ela é baseada num método milenar japonês chamado de Ikejime, né? E essa pistola, então, ela pode ser introduzida, posicionada em cima do cérebro do animal, e o animal, então, tem o seu cérebro destruído, e com isso também ele é perfeitamente insensibilizado para o abate. Vou mostrar um vídeo desse para vocês já já. Tá? Após, então, o corte do colarinho, cortam-se os vasos da base do coração, para fazer com que o animal realmente perca o máximo possível de sangue, né? E ele possa, então, entrar, ou que a gente direcione ele para um choque hipovolêmico, que, como eu já expliquei para vocês, não vai acontecer. Tá? Após a sangria, esse animal ele passa por um óculo, que é uma espécie de uma passagem na parede, uma janelinha, né? Não existe transição de pessoas da área suja para a área limpa, só a nória é que vai fazer essa passagem, né? Então, o animal vai passar por esse óculo, e aqui vai ter um funcionário que vai transpassar. Ele vai pegar ela pendurada de cabeça para baixo e vai pendurar ela pela cabeça, deixando as pernas para baixo. Por que é feito esse primeiro transpasse? Para que o animal possa ser esfolado. Então, ao fazer o transpasse, o funcionário ali ele vai inverter a posição e vai com facilidade tirar a roupa, né? A pele da rã inteirinha, que parece uma roupinha, parece um macacão. Né? Ele sai inteiro. Esse processo a gente chama de esfola, né? Retirada da pele. Não é couro, né? Couro é um produto do curtimento da pele. Após o primeiro transpasse e a esfola, um outro funcionário que não tocou no envoltório externo, que é a pele do animal, para não contaminar a carcaça, ele vai pegar essa carcaça que está de pernas para baixo e vai novamente prender a carcaça pelos pés, pelas pernas, né? Ou seja, fazer o segundo transpasse, e vai abrir o animal numa linha média, seguindo a orientação do músculo reto abdominal, daquela linha alba, até a cartilagem estifoide do peito, expondo as vísceras. Nós chamamos isso de eventração. E por que é feita a eventração? Para que essas vísceras fiquem expostas para o inspetor, que vai então realizar o chamado exame pós-mortem. Né? Ao realizar o exame pós-mortem, né, passando por esse exame, ela vai então ser eviscerada, vai se remover a cabeça. No pescado a gente fala descabeçamento, além de decapitação, tanto faz, né? E após então a evisceração e decapitação, que é quando normalmente a gente pode realmente decretar o anfíbio morto, né? Esse animal então ele não está sensível, mas ele vai morrer de fato quando a gente fizer essa decapitação e evisceração. Ele vai então ser submetido ao corte das extremidades, né? Mãos e pés. Esse corte de extremidades, existem variantes, como eu falei para vocês, de fluxograma. Muitos abatedores fazem ele junto a essa etapa aqui, tá? E alguns não procedem com o corte dos vasos da base do coração. Então, eles fazem o corte de extremidades aqui e deixam o animal sangrar por essa extremidade. A sangria não é tão boa quanto quando a gente faz com o corte dos vasos da base, né? Mas, enfim, ela também é realizada. Após, então, esse corte de extremidades, é feito o chamado toalete, que é o quê? Nós removermos coágulos sanguíneos que fiquem presos à carcaça, e também é feito um corte na cloaca, retirando ali um resquício, um pedacinho da pele que fica presa a essa cloaca. Após, então, a carcaça já limpa, ela vem para o pré-resfriamento, ou seja, ela é colocada num recipiente, pode ser plástico ou metálico, próprio para isso, com gelo potável, que vai reduzir a temperatura da carcaça, para que ela possa, então, ser pré-embalada, né? Então, ela vai ser submetida a uma embalagem primária,
em seguida ao congelamento rápido e a embalagem secundária e estocado expedido a menos 18. Bom, vamos ilustrar então isso que eu falei com imagens para ficar um pouco mais didático e vocês visualizarem isso que eu expliquei. Então, tem aqui uma imagem de um criatório comercial, os animais em peso de abate. Diga-se de passagem, esse peso de abate ele já modificou bastante. Quando eu comecei a trabalhar com rãs na década de 90, ele era de 180 a 220 gramas. Esse peso de abate foi crescendo e alguns abatedouros hoje trabalham com rãs acima de 300 gramas. Então, isso, de alguma forma, também prolongou o seu ciclo de produção. A gente antes falava 5 a 6 meses, e hoje a gente fala 6 a 8, mas em alguns casos, principalmente na região sul, o ciclo de produção pode chegar até 9 meses. Bom, o animal, então, na criação, se corta o alimento, né? O animal em processo de engorda, ele é alimentado exclusivamente com ração. Uma vez que é feita a seleção e o jejum, né, eles são, então, transportados, como eu mostrei para vocês, em caixas plásticas, ou também em tubos de PVC, né? Eu prefiro esses tubos de PVC. Quando vou transportar esses animais em tubo de PVC, eu só não faço os furos totalmente aqui nessa tampa, né, ou cap também, como é conhecido, até embaixo, tá? Então eu faço esses furos até aqui a metade, digamos assim, do cano, né, do cap, e eu também não faço corte, eu faço os mesmos furinhos que estão feitos aqui, eu procuro fazer furo aqui. Porque isso aqui um animal pode passar uma patinha dele aqui e ficar ferida. E pode formar um hematoma que vai ser descarte lá na inspeção. Então eu procuro furar só nessa parte aqui do cano, não furo nas laterais nem embaixo, e também furo nesse pedacinho aqui do cap. Para quê? Para colocar um pouquinho de água aqui dentro, 1 a 2 centímetros de água, e manter os animais ali hidratados ao longo do transporte. Tá? Vejam que é simples de se fazer uma base para colocar esses canos, né? E aqui tem um extensor daqueles utilizados em picape ou até em moto, que a gente pode trançar aqui. Essa foto é de um produtor do Rio, isso aqui foi uma engenhosidade dele muito bacana, né, que eu uso nas palestras, para transportar rã, inclusive em carros particulares, né? Enfim, numa perua, né? Aqui a caixa chegando ao abatedouro e indo para a área de recepção, né? Na recepção, como nós falamos, então, é onde é feita a inspeção antemortem. Então, está aqui mostrando uma balança, né? Os animais são pesados, né? Ainda nas caixas, e depois eles se pesam, então, as caixas sem animais e se faz a subtração do peso para que a gente possa, então, ter o real peso daquele lote de animais ali vendido ao abatedouro, né? Bom, falando um pouquinho da inspeção antemortem, pode parecer redundante, mas o profissional que vai realizar a inspeção, ele precisa conhecer a espécie, do ponto de vista anatômico e fisiológico, né? Inclusive em relação a doenças, né, enfermidades que possam afetar esses animais. Então eu coloco, né, normalmente esse exemplo, né, que é um exemplo bem típico de algo que pode acontecer, né, simulando algo que pode acontecer numa linha de inspeção antemortem, ou seja, imaginando aqui que nós estamos lá como inspetores numa linha de abate, e a gente recebe, né, um animal com essas características. Isso aqui, pessoal, é um macho de rã-touro. Mas por que eu sei que é um macho de rã-touro? Porque o macho da rã-touro, ele tem o tímpano, a membrana timpânica, 2,5 a 3 vezes maior do que o diâmetro do olho, depois que ele é um animal adulto, né? Quando ele ainda é um animal jovem, a gente não consegue verificar essa característica no macho. Portanto, é um sinal de dimorfismo sexual que vai começar a se apresentar quando ele atinge aí 80 a 100 gramas de peso. Após essa pesagem, aí os 100 gramas, começa a ficar evidente no macho que o ouvido dele vai crescendo, que é algo que não acontece nas nossas rãs brasileiras, principalmente da família Leptodactylidae, né? Como essa grande rã-pimenta que está aqui à direita. Nesse animal, uma das características de diferenciação sexual, ou seja, de dimorfismo sexual, é justamente uma hipertrofia dos membros superiores, né? Então, o braço no macho, ele vai ficar mais hipertrofiado do que se fosse uma fêmea, né? Inclusive, ele acaba ficando até mais grosso, né? Mais espesso, mais hipertrofiado do que as próprias pernas, que são, digamos assim, o nosso filé
da carcaça da rã, né? Isso é uma característica das rãs nativas. Portanto, o que a gente está vendo aqui, essa rã com esse braço direito hipertrofiado, não é característico da rã touro, tá? Está aqui uma imagem para comprovar. A gente está vendo aqui um macho de rã touro adulto, né, que tem outras características de dimorfismo, como papo amarelado ou amarelo esverdeado, como a gente vê nesse macho aqui também. Ele tem essa espécie dessa cartilagem aqui, que é esse gogozão, né, que parece até o nosso pomo de Adão, que acontece nos homens também, da nossa espécie, né, característico do macho. Enfim, outras características que são pertinentes ao macho da rã touro, mas essa característica da hipertrofia de braços não é típico dessa espécie. Portanto, ao nos depararmos com um animal com braço espesso, isso aqui simboliza o quê? Que pode estar ocorrendo um processo inflamatório. E é bem possível, a gente consegue ver aqui uma pintinha branca que pode simbolizar um tecido cicatricial fibroso, tá? Então isso indica para a gente que esse animal ele foi ou perfurado, pode ter sido pelo dente de um outro animal, no processo de alimentação, por acidente ou numa briga, né? Mas, de alguma forma, esse braço aqui pode ter sido, essa inflamação pode ter sido por um processo infeccioso ou até por um traumatismo. De certa maneira, ao se deparar com esse animal, o inspetor tem que colocá-lo no final da linha de abate, pensando em evitar, né, possíveis contaminações nessa linha de abate. Tá? Então, vejam como é que é importante conhecer o animal para proceder-se ao exame antemortem. Aqui uma outra característica que eu falei para vocês. Um animal proveniente de uma baia cimentada, se essa baia ela é realmente muito abrasiva, né, se o cimento está abrasivo, de alguma forma vai provocar lesões nos animais, porque a pele desse animal não foi feita para esse tipo de superfície. Então não é que ele não possa ser criado em baias de cimento, né? Mas esse cimento não pode ser muito abrasivo, não pode ser muito áspero. Quando isso acontece, e eu vejo um animal chegar na linha de abate com uma ferida ou até com sangramento em extremidades, isso pode acontecer também aqui nessa cartilagem chifoide do peito, pelo peso do animal, ele fere o peito. Isso significa para a gente que pode ter acontecido ali uma porta de entrada para enfermidade, né, para agentes infecciosos que vão levar ao aparecimento de algumas enfermidades, como é o caso da micobacteriose, conhecida também como tuberculose das rãs, mas a gente não utiliza o termo tuberculose para esses animais, é um termo mais utilizado para aves e mamíferos, né? E a característica principal dessa doença é essa formação de nódulos, né? Nódulos esbranquiçados no fígado, a gente está vendo aqui o fígado com vários nódulos, e também o baço, que eu consigo ver ele, inclusive, aqui aumentado de tamanho. O fígado também pode apresentar aumento de tamanho, portanto, hepatomegalia. Mas a esplenomegalia, ela é mais frequente, tá? Então, essa enfermidade, normalmente, ela está mais ligada a alguns órgãos, como fígado, baço, rins e pulmões, mas também pode acometer tecido adiposo. Então, a gente está vendo aqui a gordura da rã, né? E a gente está vendo aqui a presença de alguns desses nódulos, tá? Aqui, isso aqui não é intestino, isso aqui é oviduto, né? São as trompas, né, da fêmea. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, é ovário, né? E aqui tem um pedaço de intestino, de alça intestinal, tá? Intestino delgado. Aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é um fígado normal de uma rã, né? Trilobulado, é normal ele ter 3 lóbulos, e com ausência da vesícula biliar. Ela foi removida nessa foto, tá? Mas ela está presente no fígado desses animais. Essa coloração aqui, que não está igual à da foto, ela tem uma explicação também fisiológica, tá? Esses animais aqui, por serem fêmeas, eles depositam material aqui para a produção dos ovócitos, né? Principalmente alguns tipos de proteínas que vão alterar a coloração do fígado na época de maturação gonadal. Portanto, a cor aqui não é o que mais me chama a atenção. São esses nódulos esbranquiçados característicos de micobacteriose. Tá? Uma outra característica de um exame antemortem que a gente vê na prática é essa presença do intestino que ele vai para fora, ele prolapsa, né? Ele fica... ele vai para fora, digamos assim, do ânus do animal. Então, esse prolapso de cloaca, né,
essa exposição do segmento intestinal, ela também pode acontecer nas rãs, inclusive no próprio criatório. Tá? Então, é importante que a gente tenha em mente que é necessário se fazer um diagnóstico diferencial. Tá? Por quê? Quando esses animais são alimentados com rações altamente fibrosas, pode ocorrer um superestímulo de movimentos intestinais, né? Sigmoides e peristálticos. E esse animal, então, pode realmente, esse estímulo excessivo para um animal que é, após a metamorfose, essencialmente carnívoro, pode resultar nesse prolapso. Então, é importante que a gente tenha informação do criatório em relação ao teor de fibra utilizado nas rações. Por observação pessoal minha, a gente nota que rações com 8% de fibra bruta ou mais promovem esse tipo de problema. Tá? Então, é importante a gente fazer uma diferenciação se essa causa aqui é alimentar ou se esse animal está passando por um processo infeccioso, uma gastroenterite, por exemplo. Caso seja infeccioso, ele também vai lá para o final da linha de abate para evitar contaminações. Outras enfermidades também podem aparecer nesse exame clínico antemortem, né? Como a incoordenação motora, também conhecida como síndrome vestibular, onde eu tenho um animal que ele modifica o seu ponto de equilíbrio, então ele fica lateralizado, né? Ou para o lado esquerdo ou direito, e ele vai rodopiar, ele vai nadar ou se movimentar somente num sentido, ou anti-horário ou sentido horário. Isso é típico de infecções por estreptococos. Em peixes também acontece isso, e se conhece, inclusive, como doença do rodopio, né? Portanto, é uma estreptococose. Não só o estreptococcus causa isso, né? Porque ele vai promover uma encefalite e muitas vezes também uma meningite. Mas também já foram encontrados outros agentes bacterianos. Eu já encontrei Edwardziella também causando esse problema, e também já foi encontrado Staphylococcus, né? Assim como a síndrome do edema generalizado, que também pode ser causado por essas 3 espécies, também por aeromonas e também pelo ranavírus, né, que é um vírus de notificação obrigatória que pode acontecer em rãs, levando a esse quadro aí de edema generalizado nos animais. Animais provenientes de sistema lagado, como a gente falou antes, são sujeitos a feridas, né? Principalmente em altas densidades. Então, eu também posso encontrar edemas de membros. Tá? Então, a gente está vendo aqui uma perna edemaciada, inclusive com hiperemia, né? Com essa lesão aqui hemorrágica subcutânea. Assim como a gente também vê essa hiperemia em algumas outras doenças. A aeromonose, por exemplo, também provoca isso, né? Ela é conhecida mundialmente como doença da perna vermelha ou red leg disease, do inglês. Mas a doença não acontece só na perna, ela acontece no corpo inteiro do animal, né? Ela tem essa característica, digamos assim, dessa hemorragia difusa subcutânea em todo o corpo do animal. Em alguns órgãos ela causa congestão. Então a gente está vendo aqui um fígado mais enegrecido. Isso também acontece em pulmão, em rins, né? Em outros órgãos, né? Por conta de uma estase sanguínea. Mas também temos que fazer um diagnóstico diferencial, porque essa hiperemia subcutânea, assim como eu falei para vocês, a presença de edemas também pode acontecer por aeromonose, por aqueles agentes bacterianos que eu mostrei na figura anterior, e também, isso aqui é uma figura de ranavírus, de ranavirose, tá? Que é uma doença de notificação obrigatória. Bom, após então o exame antemortem, os animais podem ser colocados em recipientes com água e gelo, água a 5 partes por milhão de cloro, portanto uma água hiperclorada, e eles vão ficar nesse recipiente por 10 minutos, em torno de 10 minutos, até que eles entrem no estágio de letargia, que a grosso modo a gente fala até numa pré-hibernação, porque na natureza, né, no seu local de origem, eles realmente chegam a hibernar quando fica muito frio. Então eles entram praticamente nesse estágio. Mas como a gente sabe, depois eles vão ser selecionados ali, capturados por uma pessoa, e vão ser colocados aqui pendurados na nória. E eles vão começar o quê? A recobrar a sua temperatura. Eles vão começar a trocar a temperatura com o ambiente e vão deixar de permanecerem insensíveis, né? Eles vão recobrando a sua sensibilidade. Por isso é que a termonarcose não é um método eficiente, não é um método aceito, apenas se ela for isoladamente termonarcose para o abate de rãs.
eu preciso complementar esse método com a secção medular. Tá? Então, eu tenho que ter uma combinação de métodos para que ele seja aceito como um método, digamos assim, humanitário para o abate. Uma outra possibilidade, como eu falei para vocês, é a eletronarcose. Aqui nós temos um equipamento que foi desenvolvido por um professor da Universidade Federal da Paraíba, que ele provoca, então, esse choque elétrico. Vocês estão vendo aqui que o funcionário está pegando o animal e ele coloca só a cabeça do animal aqui, ele entra em contato com a corrente elétrica e vejam que ele esticou os membros. Isso é típico da eletronarcose. Ele, inclusive, permanece com os membros esticados, pendurado aqui na nória, mostrando que ele realmente foi insensibilizado. E vejam que essa pessoa está apenas utilizando o quê? Uma luva de procedimento e, obviamente, uma bota emborrachada. Então, não é um choque forte, não é um choque para provocar a morte. Um choque para provocar a morte, ele não é considerado, né, pelas entidades de bem-estar animal como sendo factível, né, possível para ser utilizado em animais. Não se mata animal dessa forma. Né? É apenas para provocar uma insensibilização temporária, e ela é de alguns poucos segundos a minutos. Tá? É o suficiente para que sangre o animal e mate o animal. Então, aqui, os animais chegando aqui num abatedouro, né, nas caixas de transporte, sendo colocados aqui no tanque para a termonarcose. Esse abatedouro em Minas, que realiza esse procedimento, ele combina a termonarcose com um aparelho, um equipamento que faz a destruição cerebral. Tá? Quando eu visitei esse abatedouro em dezembro do ano passado, ele não estava com esse equipamento funcionando. Então, eles estavam fazendo uma concussão cerebral, eles estavam dando uma pancada no animal aqui, nessa mesa, tá? Após a termonarcose. A inspeção estava permitindo isso. Mas, ao visitar o abatedouro, eu dei a eles também a sugestão de fazer a concussão com a pistola. E é muito provável que eles caminhem para essa solução, porque ela é muito mais simples, né? E internacionalmente também aceita, tá? Como método eficiente. Vejam que, como eu falei para vocês, podem existir variações de fluxograma. Então, aqui, como a gente está vendo, ó, os animais estão pendurados a nória pela cabeça, já na área suja. Tá? E aqui, a sangria ela é feita com o corte de extremidades, também antecipando aquela etapa que eu falei para vocês, que no meu fluxograma está lá mais para o final. Tá? Mas, tudo bem. Entrou aqui, estão pendurados a nória. Vejam que aqui existem torneiras, né, para borrifar uma água também a 5 partes por milhão de cloro, né, portanto, água hiperclorada em cima dos animais. Então, eles entram aqui por esse óculo na área limpa, né, e lá na área limpa eles vão ser esfolados, portanto, nesse fluxograma não tem 2 transpasses, tem apenas um, porque ele já entra nessa posição, ele é esfolado, o corte do colarinho, inclusive, ele é feito aqui dentro, faz-se a esfola, e aí, então, um outro funcionário vai fazer apenas um único transpasse, colocando a rã de cabeça para baixo, a gente vai ver depois numa foto, e aí eventrando, eviscerando, decapitando, etc. Tá? Aqui, ó, foi um teste que eu fiz lá para mostrar para eles, né, levando a pistola, e eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente fez. Tá, vai demorar um pouquinho para eu apertar, porque aqui na pistola, pessoal, vocês podem ver aqui na câmera, tem uma pontinha, tá? Então eu estava posicionando direitinho para não machucar o animal e fixar a pistola até que eu, pronto, apertei o gatilho, tá? Vejam que quando eu aperto o gatilho, ele estica, vamos ver se dá para voltar aqui, ó. Ele vai esticar os membros assim que eu aperto o gatilho. Tá lá. Esticou o braço e as pernas. Por quê? Porque vejam aqui, ó, eu acertei perfeitamente o cérebro do animal e ele ficou insensível. Então, para algumas espécies, a gente pode puxar aqui a pistola só num primeiro estágio, né? Ou a gente pode puxar num segundo estágio. E ele vai, então, esse dardo aqui, digamos, ele penetra na cabeça do animal, promovendo, então, essa destruição cerebral, e aí a gente pode, de fato, considerar o animal morto ainda na área suja, que é o ideal. Tá? Após, então, a insensibilização,
inspeção, como a inspeção, na verdade, já aconteceu após a sensibilização, corte do colarinho. Vejam que o ideal é que ocorra um espaçamento na nória, para que as carcaças não fiquem dessa forma. Isso aqui não pode acontecer, tá? Carcaça não pode se encostar. E esse corte do colarinho ele vai fazer exatamente essa função, que é separar a pele, né, nesse ponto da cabeça para baixo, tá? Para facilitar a esfola. A sangria, ela é feita, então, cortando-se esses vasos da base do coração, nessa região aqui, também após aí, nessa região angular, né, em direção ao coração, lembrando que o ideal é que o funcionário estivesse utilizando aqui uma luva de aço, para evitar acidente, né? Isso que ele está aqui portando é um bisturi. Então, imaginem o cara fazer isso em 100, 200, 1.000, 2.000 rãs por dia. Obviamente que pelo esforço repetitivo, a chance dele errar é muito grande, tá? Mas vejam aqui o animal sangrado, com a cabeça para baixo, o sangue ele escorre para uma canaleta, né? Que vai ser levado, todo esse líquido vai ser levado para o tratamento respectivo, que vai ter a separação de efluentes sólidos e efluentes líquidos, né? Aqui, então, a água hiperclorada sendo aspergida sobre a carcaça das rãs e elas entrando aqui na área limpa, né? Botei essa foto para mostrar essa transição. Então, a gente está vendo lá fora a área suja e aqui dentro a área limpa. Vejam que na área limpa tem uma seção específica que é o Departamento de Inspeção Final, o DIF, né? Que é o local onde o inspetor, caso ele queira fazer um exame pós-mortem mais demorado, porque essa nória ela tem uma velocidade que é regulada pelo abatedouro, ele tira a carcaça, ele tem a possibilidade de tirar o gancho aqui da nória, pendurar aqui nessa espécie de estrutura estática, né? E realizar um exame ali com um tempo maior para poder dar um julgamento melhor para a carcaça. Tá? Aqui, então, área limpa, só para relembrar, esse funcionário vai fazer primeiro transpasse e esfola, o outro vai fazer segundo transpasse e ventração, inspeção, área aqui disponível para o inspetor fazer a inspeção pós-mortem. Após a inspeção pós-mortem, evisceração e decapitação, toalete, corte de extremidade, aqui os recipientes com gelo potável para pré-resfriamento. Daqui é levado para uma bancada, nessa bancada se faz a embalagem, e aí em seguida congelamento rápido, embalagem secundária, estocagem e expedição. Então aqui, ó, animal vem de cabeça para baixo, transpassou, esfolou, né? Aqui esse outro funcionário está fazendo o corte, o animal aqui, vocês estão vendo, ele já foi transpassado pela segunda vez, com a cabeça para baixo de novo, igual aqui no início, está cortado aqui ao meio, né? Então foi feito ali o corte da eventração. Não se pode fazer isso aqui na esfola, segurar a carcaça, tá? O ideal é que se faça com luva, a esfola. E aqui, mostrando o animal ainda já esfolado com víscera, não eventrado, e aqui eventrado, né? Mais uma vez mostrando que o que não pode ser feito, que é esse empilhamento de carcaça. Tá? Aqui tem um videozinho, né? Mas é só para mostrar também alguns erros, né? Vou deixar passar aqui para vocês verem. É um vídeo curto, né? Ele foi feito aqui no abatedouro escola de uma universidade. Então está mostrando aqui, ó, esse funcionário eviscerando. Vejam que ele vai cortar a cabeça e vai ele fazer ao mesmo tempo decapitação e evisceração. Por que eu falo alguns erros? Porque a gente está vendo aqui tesoura e alguns utensílios repousados na calha de evisceração. Não pode acontecer. Eles têm que ficar numa estrutura de higienização de faca, né, e tesoura a 88 graus, como a gente encontra no Rispoá. Tá? Corte de extremidades, então vocês estão vendo lá mãos e pés cortados. Carcaça já limpinha, né? E essa outra funcionária aqui, o que ela vai fazer? Ela depois vai fazer o toalete. Tá? Não pode se utilizar adereço, né, boné, brinco, nada nesse sentido, então ela também não está usando touca, né, que ele também deveria estar usando, então tem alguns erros interessantes aí para a gente mostrar. Tá? Então aqui, ó, feito o transpasse, eventrou, vísceras expostas para o inspetor. Tá? Feita a inspeção pós-mortem, evisceração e decapitação. Inspeção pós-mortem, né? Vou procurar, mais uma vez eu coloco o exemplo aqui da micobacteriose, que é bem comum, né? Vou procurar algo que indique que aquele animal ali deve ser examinado com minuciosidade para que ele seja ou aproveitado condicionalmente
ou seja completamente descartado, inclusive carne, tá? Ainda que o micobactéria não afete musculatura, dependendo da extensão das lesões, o inspetor pode condenar totalmente aquela carcaça. Isso aqui são fotos de necrópsia, a anterior também, não são fotos de abatedouro, mas é só para mostrar para vocês Mycobacterium também em pulmões, né, além de fígado. A gente viu aqui no pulmão uma pontinha aqui, né, aqui no baço, um órgão de eleição, né, e aqui um pulmão congesto, típico de aeromonose, tá? Pulmão cheio de sangue, né, com estase sanguínea. Bom, uma outra coisa interessante do RISPO-A, que eu gosto de mencionar aqui, é que no artigo 211, ele fala que valores de pH que não estão na legislação podem ser determinados por algumas espécies, uma vez que evidências científicas mostrem que essas espécies não têm um pH típico do pescado. Se vocês repararem no RISPO-A, não se fala do pH de anfíbios, tá? Por quê? É comum que a rantoro tenha uma elevação de pH no pós-mortem, após a morte. Isso acontece porque esses animais, principalmente na termonarcose, eles vão promover uma hiperglicemia compensatória, né, para aumentar a viscosidade do sangue e diminuir o ponto de congelamento do sangue, para que quando eles voltem de uma hibernação, eles não tenham ali uma coagulação sanguínea e não morram. Tá? Então, o animal tem essa característica por ser um animal de local frio. E é comum, então, a gente ver uma elevação de pH na carne da rã após a morte. Isso é fisiológico, tá? Então, esse artigo aqui esconde algo que a literatura nos mostra ser verdadeiro. Aqui, corte de extremidades, tá? Mãos e pés. Remoção de coágulo sanguíneo. Então, essa carcaça está esperando para ser limpa aqui, né? Para ser feito o toalete. Vocês estão vendo aqui esses dois coágulos sanguíneos. E também no toalete, como eu falei para vocês, ó, vai ser removida essa pontinha da pele que ficou presa ali à cloaca, tá? Que é um ponto de contaminação importante. Carcaças pré-embaladas, né, para congelamento rápido, carcaça inteira, perna de rã, que no Brasil a gente chama de coxa de rã, mas é a perna inteira. E aí, congelamento rápido. Aqui um ultra freezer, onde o animal pode ser, a carcaça, perdão, pode ser congelada, ou a coxa pode ser congelada, né, rapidamente. Depois, embalagem secundária. Estocagem pode ser feita em freezer doméstico, né? Esse freezer ele tem como temperatura mínima menos 18, né? Portanto, ele não presta para a gente fazer congelamento rápido. Ele só presta para fazer estocagem, tá? Lá na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu tirei essa foto, ele era utilizado para congelamento. Mas essa foto é de 2014, né? O RISPO-A passou a proibir isso a partir de 2017. Então, eu tenho que ter necessariamente um equipamento que faça congelamento rápido. Pode ser por placa ou ventilação forçada, tanto faz. Ou até imersão. Tá? E aí depois eu vou ter as câmaras frias, estocando a carcaça pelo menos, né, no máximo a menos 18, até que a gente tenha ela expedida aqui por esse óculo de saída. Bom, para a gente terminar, então, com algumas considerações, tem aqui uma planta baixa de uma cooperativa do Rio, né, que abatia peixe, rã e jacaré. Na verdade, ela hoje está abatendo só peixe, mas ela tem a habilitação para essas 3 espécies. Então, o animal vai chegar, pode ficar num tanque aqui fora, né, de depuração, para ser submetido à inspeção antemortem. Entrou, vai para a câmara de espera. Aqui dentro, né, tem o silo de gelo, a indústria produz gelo. Ele é colocado naquela caixa plástica com água e gelo, vai ser endurado, vão ser feitas todas aquelas etapas, né? Essa sangria vai ocorrer por 6 a 8 minutos, entrou por um óculo na área limpa, portanto, isso aqui é área suja, né? Vejam que não tem acesso de pessoas dessa área para essa área. As pessoas da área limpa fazem a higienização de mãos e pés, né, de lava-bota, etc., aqui nessa região, entram para a área limpa, e aí aqui começam as operações da área limpa. Transpasse, esfola, segundo transpasse, eventração, evisceração, decapitação, toalete, embalagem primária, pré-congelamento, embalagem primária, congelamento rápido, pré-resfriamento, desculpa. Embalagem primária, congelamento rápido, embalagem secundária, estocagem, expedição. Entra num polo,
segue uma sequência lógica e sai pelo outro, sem ter o quê? O que nós chamamos de entrecruzamento de etapas, que significam o quê? Podem significar contaminação cruzada. Tá? Então, a gente sempre segue uma linha lógica de raciocínio dentro da planta frigorífica. Recados para aqueles que têm interesse futuramente em trabalhar com tecnologia e ou inspeção de pescado, né, de uma forma geral. Precisamos conhecer a anatomia e fisiologia das espécies que vamos trabalhar. Precisamos conhecer hábitos do animal, porque esses hábitos podem refletir em questões tecnológicas. Eu dei o exemplo para vocês, por exemplo, pelo fato do animal hibernar em temperatura baixa, a gente espera que o pH aumente em função de uma característica biológica e fisiológica da espécie. Então, isso é esperado por quem estuda e conhece essa espécie, certo? Conhecer métodos de produção, no nosso caso, captura, que não entra, porque a gente trabalha com animal totalmente proveniente de cativeiro, de produção aquícola, né? Então, portanto, a gente precisa conhecer a origem, isso vai vir no GTA, hábitos de vida, alimentos utilizados, manejo em geral, condições ambientais, etc. Se eu vou trabalhar na inspeção, tenho que conhecer as doenças, né? Eu tenho que ter a noção completa das doenças que que esses animais estão sujeitos, né? E preciso conhecer a legislação. Se eu trabalho numa inspeção municipal, eu vou conhecer a legislação municipal, estadual e federal. Se eu trabalho na inspeção estadual e federal. E na federal, a legislação federal, lembrando que quando eu falo legislação federal em todas as esferas, eu não estou me referindo apenas à legislação do Ministério da Agricultura. Me refiro também à legislação do Ministério da Saúde e da Anvisa, que é uma autarquia, né, que também estão ligadas ao alimento, né, aos alimentos de uma forma geral. Se a unidade em que eu trabalho exporta, eu também preciso conhecer as leis daquele país importador. Para quê? Para adequar o meu processo às características do importador. Bom, passamos então aí os 20 minutinhos, né, do tempo máximo. Eu falei que era perigoso, mas, enfim, espero ter trazido para vocês aí o assunto com clareza, com bons exemplos, e me coloco à disposição de vocês para dúvidas, críticas e sugestões, deixando aqui os meus contatos, né, não só do canal do YouTube, mas de onde vocês podem encontrar mais informações que a gente está sempre divulgando nas mídias sociais, seja no Facebook, Instagram, etc. Com esse link aqui, vocês conseguem acessar todas as mídias sociais em que normalmente eu posto aí novidades. Tá? Muito obrigada, professor. Fico à disposição de vocês. Obrigado. Tem algumas perguntas aqui no chat, então eu vou ler. A Eduarda perguntou, professor, por que é tão difícil encontrar carne de rã em mercados? Obrigado. Eduardo, isso, né? Vou dar uma Eduarda. Eduarda, ok. Uhum. Eduarda, é difícil porque é uma atividade produzida em pequena escala no Brasil. Então, o volume de produção de rãs não é grande. E até hoje, nós sofremos um problema de marketing muito grande voltado aos produtos da rã de uma forma geral. Então, o Brasil não tem cultura de consumo. E, por outro lado, nós vemos no varejo, muitas vezes, a venda da carcaça, né, da rã congelada inteira, que, para aqueles que já fizeram algumas pesquisas de mercado, e eu já fiz, muitas vezes, principalmente o público feminino, eles dizem que a carcaça da rã se assemelha a um feto, uma boneca, uma pequena criança congelada. Né? São palavras de quem responde a essas pesquisas de mercado que a gente faz. Então, a apresentação do produto não é, apesar de ser uma carne branca, né, carne tenra, muito saborosa por quem conhece, ela não tem uma atratividade, né, nessa forma de apresentação. Tanto é que o mundo inteiro não comercializa carcaça de rã. No mundo, o que se conhece em termos de carne de rã são as frog legs, que são as pernas da rã, frescas ou congeladas. Essa parte da cintura da rã para coprodutos. E aí poderíamos ter pré-fritos, né, como os nuggets e bolinhos, poderíamos ter frescais, como o caso de hambúrgueres, embutidos como salsichas, linguiças, enfim,
poderíamos ter até pratos prontos com carne de rã, com essa parte do dorso. Né? A gente tem tecnologia para isso, já se desenvolveu o produto para isso, então a gente tem tanto carne desfiada como mecanicamente separada de dorso de rã, e enquanto a gente não tiver uma gama maior de produtos para o consumidor, a gente vai ficar enfrentando essa barreira, porque, na verdade, o que parece é que a gente quer impor ao consumidor uma maneira de a apresentação de um produto que não é atrativa para ele. Então, infelizmente, a gente tenta empurrar a goela abaixo algo que o produtor não quer. Tá? Então, a gente precisa se desenvolver nesse sentido. O mercado da rã, ele tem essa limitação, e a gente vive esse ciclo vicioso. Né? Na minha época de infância, tinha uma propaganda que dizia que o biscoito Tostines era mais vendido porque era fresquinho, e era fresquinho porque era mais vendido. E é uma verdade, né? Porque o que acontece com o produto que é mais vendido? Ele está sempre fresco no varejo. Ele tem o que a gente chama de rotatividade, né? E a carne de rã não. Você vai no mercado, nos mercados que vendem, que não são tantos assim, e você vê as embalagens ali fazerem, às vezes, aniversário, porque é um produto caro e que não atrai o consumidor. Né? Então, a gente precisa quebrar essa barreira, melhorando a apresentação do produto e tornando o produto também mais acessível economicamente. Né? Dessa forma, a gente vai fazer com que a cadeia deslanche e, de alguma forma, a gente comece a ver mais carne de rã e seus produtos nos mercados. Obrigada, professor. Tem duas perguntas do Rodolfo, vou fazer uma primeiro. Professor, visando o bem-estar, qual a forma de insensibilização é a mais recomendada para rãs? Olha, visando o bem-estar, essas três que eu apresentei, a eletronarcose, a quimionarcose e essa concussão cerebral, né, ou destruição cerebral. A quimionarcose, se você pegar se você pegar o COBEA, né, que é o Comitê Brasileiro de Bem-Estar Animal, e outras, no Brasil tem 3 associações nesse sentido, vocês vão ver que o CO2 não é aprovado para anfíbios. Mas nós fizemos um trabalho, como eu falei para vocês, eu participei de um trabalho, esse trabalho foi publicado em 99, com insensibilização com CO2, e nós conseguimos demonstrar que o animal ficava insensível tempo suficiente para que nós promovêssemos a sangria e a evisceração e decapitação da rã. Se isso for feito num espaço de tempo de 1 a 2 minutos, que eu me lembre, né, tem mais de 20 anos, mas se eu não me engano, se em até 2 minutos nós fizéssemos essa evisceração e decapitação, a gente conseguia garantir que a quimionarcose tinha sido bem sucedida. Um outro professor, aquele mesmo que desenvolveu a eletronarcose, o professor Maurício Onofre Maurício, né, é o contrário, lá da Paraíba, da Federal da Paraíba, no doutorado ele também trabalhou com métodos de sensibilização, e ele também chegou à mesma conclusão. Tá? Se eu não me engano, a tese dele é de 2003. Portanto, é possível utilizar eletronarcose, quimionarcose com CO2 e a concussão, né, cerebral. Tem outra também, do Rodolfo também. Professor, o peso de abate pode chegar acima de 300 gramas, e após o abate, em média, quantas gramas viram carne para o consumo? E qual o valor médio do quilograma de carne de rã encontrado em mercados? Eu perdi a tua pergunta aqui, mas eu estou lendo ela aqui no chat. O peso de abate pode chegar acima de 300 gramas? Pode. E após o abate, em média, quantas gramas viram carne para consumo? Ótimo. É muita informação. Às vezes eu deveria ter dito e não falei. O rendimento de carcaça é 50% em média. A gente tem machos aí com um rendimento de 51% a 53% e fêmeas entre 47% a 49%. Né? Porque quando elas estão em peso de abate, elas já têm um desenvolvimento de ovários e de trompas, né? Vocês viram ali o oviduto, que é bem grande, até para quem não conhece, confunde pelo intestino, elas têm uma perda maior de vísceras. Então, 50% da rã praticamente é o que a gente aproveita quando vende a carcaça inteira. Tá? E o resto da pergunta, em qual valor médio encontrado em mercados? Pois é, esse é um grande problema, Rodolfo. Como eu falei para vocês, a gente está há muito tempo empurrando para o consumidor alguma coisa que ele não quer, que não tem uma atratividade, uma imagem, né,
que seja atrativa, né, que seja, enfim, que estimule o consumo, e esse produto está caro. Agora, na pandemia, eu tenho visto ele nos mercados varejistas mais ou menos aí entre 80 a 100 reais a carcaça, e a perna de rã está a 110 reais. Nessa faixa de 80 a 100 reais, ele está competindo com o salmão. Então, vejam que competição desleal para a gente, né? O salmão é um produto que tem uma coloração extremamente atrativa, ele é muito bonito, né? Tem um mercado consumidor cativo no Brasil, apesar da gente não produzir salmão, e a gente está querendo empurrar um produto que não tem aquela mesma característica atrativa, né? Então, infelizmente, é isso aí que a gente está vendo na prática. O senhor quer que eu continue lendo? Pode ler, por favor. Tá porque eu fui fazer uma coisa aqui e acabei me perdendo. Tá bom. Luana de Carvalho perguntou: professor, então a tuberculose é comum de ser encontrada em rãs, por mais que não seja chamada de tuberculose? Sim, infelizmente, é uma doença muito frequente. Eu trabalhei com ela no mestrado e já fiz necrópsias em animais em tudo que é lugar, inclusive no México, e tem o Mycobacterium, o gênero Mycobacterium acompanha as espécies animais há muito tempo. Para você ter ideia, foram feitas necrópsias em múmias egípcias e se achou tuberculose. Então, o Mycobacterium, o gênero, de uma forma geral, ele se adapta muito bem às espécies que ele parasita, né? E o Mycobacterium, diga-se de passagem, é o chamado bom parasita, porque ele tem uma mortalidade muito baixa, né? Ele é um micro-organismo de alta morbidade, ele se dissemina com facilidade, ele é transmitido de um organismo para o outro com facilidade, mas a mortalidade é baixa. Na população humana é assim, nos animais, de uma forma geral, também é assim. Então, ele é aquele bom parasita, né? Então, é comum. E ela é uma zoonose, né? Inclusive ocupacional. Ela foi primeiro descrita ela tem um nome popular, que é doença do aquariofilista, ou granuloma de piscina. Por que ela tem esses nomes? Porque o aquariofilista, né, ou seja, a pessoa que lida com animais de aquário, ela tem, muitas vezes, ela lida sem proteção. Então, se ela tiver, por exemplo, uma ferida nas mãos, e ela entrar em contato com animais com micobacteriose, ela pode ter, esse micobacterium pode se instalar nas extremidades dessa pessoa. Nós, na extremidade, temos aí temperaturas próximas de 33 graus, que é mais ou menos a temperatura de conforto para essas bactérias. As micobactérias que afetam os animais aquáticos, né, que são chamadas vulgarmente micobactérias de água fria, elas têm temperatura de crescimento ótimo na faixa de 33 graus, que é muito, né, parecida com a extremidade. Entre essas bactérias, a gente tem o Mycobacterium marinum, Xenope, Rane, Fortuitum, que também causam micobacteriose em répteis, em peixes e em rãs, né, em anfíbios. Então, é normal encontrar. Animais de vida livre, né? Eu tive um colega que fez uma necrópsia numa perereca há alguns anos, me mandou as imagens, eu falei, cara, manda para o laboratório para confirmar, mas isso é micobacteriose, tem toda a cara, né? E aí ele fez o cultivo em laboratório e confirmou. Então, o Carlos Medeiro, ele está aqui como Tudo da Roça, perguntou: professor, essa planta baixa pode ser copiada? A planta baixa do abatedouro que eu mostrei no final, sim. Eu conheço o Carlos, obrigado aí pela presença, né, do Carlos e de todos os demais. Estou vendo aqui as duas Adrianas, aí, queridas colegas, aí, a Xavier e a Sacioto. Eu posso te passar essa planta, Carlos, só que essa planta ela é muito complexa. Eu acho que você assistiu a nossa live do projeto ontem, né? Para vocês que querem aprender um pouco mais de tecnologia, eu vou copiar aqui, vou colocar no chat para vocês, mas vocês podem entrar no meu canal do YouTube. Ontem nós transmitimos o nosso projeto Ranicultura Digital. É um projeto de extensão que ele vai ao ar toda a última quarta-feira do mês, às 6 da tarde. Então, a próxima, que é 30 de junho, toda a última quarta-feira, às 6 horas, vocês podem entrar lá que vai ter uma live. E ontem, o nosso tema foi perspectivas de desenvolvimento de um abatedouro móvel para rãs. Eu não sei se vocês conhecem, mas
aí na Embrapa de Tocantins, né, vizinha de vocês em Goiás, se desenvolveu o abatedouro móvel de peixes. E nós, então, conversamos com a doutora Patrícia, que foi a que encabeçou esse projeto, com um técnico gerente comercial da Ingemac, que também trabalhou na planta desse projeto, e a gente ontem ficou discutindo sobre as facilidades de uma planta mais enxuta. Por que eu estou trazendo isso aqui? Não é só para fazer o merchan, mas eu acho o merchan importante para que vocês também possam aprender um pouquinho mais, aqueles que queiram. Mas para deixar claro, Carlos, que aquela planta lá é uma planta muito grande. E para você ter ideia, quando ela foi criada pela cooperativa, pela Coopercrama, ela foi criada para peixe rã, e os cooperados de peixe da cooperativa não levaram o peixe para bater lá. Então, aquela planta enorme ficou muito ociosa, porque ela batia rã em alguns dias do mês, e eu cheguei a ser responsável técnico daquela planta por 1 ano. Ela processou jacaré, até por mais de 1 ano. E o jacaré era quinzenal, às vezes mensal. Então, quando você faz uma planta muito grande, se você não tem volume para processar, você acaba tendo prejuízo, porque você tem que manter aquela planta cara, né, com aqueles equipamentos todos que ficam parados, e você sabe que além da depreciação, um equipamento, uma máquina não funcionando, a manutenção ela continua, então é um gasto que você vai continuar tendo, né? Vocês sabem disso. Portanto, eu sou muito mais favorável a algo enxuto. E ontem, na nossa live lá, que eu acredito que você tenha participado, ou se não pode ver, porque a live está disponível no canal, se chegou ali num desenho de um módulo muito mais enxuto, muito mais, digamos assim, econômico, né? Então, eu sou muito mais fã de um modelo de produção pequeno que possa ser expandido futuramente do que começar grande, caro, para eu não conseguir me manter. Tá? Então, eu te responderia essa pergunta com essa proposta, né? Mas eu posso mandar essa planta para você tranquilamente, não tem problema nenhum. Tá? Tem uma pergunta da Adriana Xavier também. Professor, a decapitação não pode ser realizada logo após a sensibilização? Isso nunca foi feito ou avaliado? E aí depois seguia com a sangria, etc.? Obrigado pela pergunta, Adriana. Olha, lá na cooperativa, você já deve ter visto em alguma das palestras, né? Porque você está sempre aí interessado, estudando, questionando. Você viu que a gente começou abatendo jacaré lá e decapitando ele na área limpa. Só que a inspeção depois permitiu que a gente decapitasse o jacaré na área suja, até para poder decretar a morte dele ali na área suja mesmo, até porque a sangria era demorada e atrasava muito o nosso fluxo de abate. A sangria do jacaré era mais de 10 minutos. Então, a gente passou a decapitar porque facilitava também a sangria, né? E se decretava a morte do animal. Eu vejo que isso não necessariamente seria prejudicial para a rã, porque se a gente faz o corte do colarinho, de alguma forma a gente expõe a musculatura dele, a área suja também, aquela parte da musculatura cranial, né, que fica ali justamente no segmento onde a gente faz o colarinho. Mas é algo que precisa ser estudado. E como eu sei que você é uma pesquisadora, né, entusiasmada, então é algo que pode ser desenvolvido. A gente pode fazer uma pesquisa no sentido de decapitar na área suja e na área limpa e depois avaliar microbiologicamente se a gente teve uma perda em relação a isso. Mas é algo que não foi feito. Fica aí uma dica, uma proposta de trabalho. Ok, professor. Tem mais um aqui. O Guilherme perguntou, quais são os dados de produção e consumo no Brasil? Não temos esses dados atualizados, infelizmente, Guilherme. O último levantamento que foi feito pelo IBGE, assim como foi feito pelo IBAMA há alguns anos, ele vem sendo repetido. Tá? Então, já teve levantamento de 160 toneladas ano. Enfim, tem gente que duvida porque acha que só num estado chega-se quase a isso. Eu digo o seguinte para você, talvez não chegue a 400 toneladas ano, que é um dado mais antigo, mas qualquer dado nesse sentido é tiro no escuro. A gente não tem essa informação. A Joyce Lemes fez um comentário, professor, só para acrescentar.
No abatedouro frigorífico de rãs que eu trabalho, o quilo está saindo a R$ 49,00, mas de lá para nossos clientes do varejo. No varejo aumenta bastante mesmo. Nosso custo de produção aumentou, mas por conta da diminuição das vendas devido à pandemia. Ainda não conseguimos aumentar. Muito obrigado, Joyce. Depois você me diz aí qual é o abatedouro que você trabalha. É isso aí, né? O que acontece é que o varejo bota uma margem de lucro muito grande. A gente recebia lá em Palotina, né, na cidade onde fica o campus, eu não estou lá agora por causa da pandemia, mas o mercado lá estava recebendo da Hanac, na época, R$ 60. A Hanac vendia já muito caro para o mercado, e o mercado revendia 90. Então, vejam, eles colocaram R$ 30 de margem de lucro em cima de um produto de 60, ou seja, 50%, né, do que eles pagaram. Então, é algo assim, para que isso? Né? Poderiam ganhar um pouco menos e promover mais o produto. Mas é aquela história, né? Depende muito da filosofia de cada mercado. Depois, se você puder, só por curiosidade, me diz aí onde é que você trabalha. Legal. A Bruna Moura perguntou. O senhor citou a respeito de uma doença de notificação obrigatória. Não me lembro se era tuberculose. Poderia falar um pouco mais sobre a ocorrência e a legislação? Claro. A OIE, né, que é a Organização Internacional Mundial de Sanidade Animal, antigamente OIE significava literalmente Organização Internacional de Epizootia, a sigla não mudou, o nome apenas mudou. Ela determina que para anfíbios existem 3 doenças de notificação obrigatória. Na verdade, 2 doenças e 3 agentes. A quitridiomicorese, né, como o nome diz, é uma micose, é uma doença fúngica causada pelo Batrachochitrium salamandrivorans ou pelo Batrachochitrium dendrobatides. Esses 2 fungos, né, o dendrobatides é normalmente chamado pela sigla BD, e ele já foi encontrado no Brasil. Esses 2 fungos causam a quitridiomicorese e a ranavirose, causada pelo ranavírus, que é um vírus da família Iridoviridae, né? A mesma família do ISKNV, que está agora bombando aí na tilápia, infelizmente, no Brasil. Esse já é um vírus maior, um vírus ecosaédrico, né, de 160 nanômetros, micrômetros. Essas 2 enfermidades são de notificação obrigatória internacional. O Brasil tem uma instrução normativa, uma portaria, acho que é 14, não me lembro exatamente o número, mas ela é de 2015, do Ministério da Pesca e Agricultura. Até hoje ela está vigente, mesmo que o Ministério tenha terminado. As atribuições sanitárias seguem no Ministério da Agricultura. E nessa portaria nacional, que foi assinada pelo então ministro Helder Barbalho, da época, nós temos apenas o BD, né, um dos causadores da quitridiomicorese, e o ranavírus como de notificação obrigatória para o Brasil. O que significa que, uma vez essa suspeita dessa doença acontecendo a campo, a defesa sanitária deve ser acionada, né, a gente chama a defesa sanitária na legislação de serviço veterinário oficial dos municípios, quando existem, ou das defesas sanitárias estaduais e federal, para investigar a doença em loco, mandar o material para análise em laboratório oficial e aí, então, enviar um alerta à OIE de que a enfermidade está acontecendo no Brasil. Todas as 2 doenças já foram encontradas em território brasileiro, a ranavirose e a quitridiomicorese. A micobacteriose não é doença de notificação obrigatória. Ela tem uma importância em termos de saúde pública, de saúde animal para as rãs e de saúde ambiental. Portanto, é uma preocupação nossa mais voltada à saúde única, ao conceito de One Health. Certinho, então, professor. As perguntas aqui no chat se encerraram. Então, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade da palestra, uma palestra ótima. Todo mundo aqui elogiando no chat. Pedir para o pessoal assinar a chamada, né, que a gente mandou no chat para garantir. Joyce respondeu aí que trabalha no Ranajax. Legal, bacana, Joyce, bacana. Muito bom. Vou passar para a nossa coordenadora, Clarice Gebara, que eu vi ela que levanta a mãozinha aqui. Pode falar, professora. Boa noite, professor André. Para nós é uma grande honra, né, você estar participando aqui do nosso grupo de estudo. Desculpa eu não ligar a câmera, porque a internet está bem ruim aqui onde eu estou. Mas eu queria te agradecer, né, em nome aqui do nosso grupo de estudo, da
Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. A sua palestra foi fantástica. Eu estava aqui ouvindo tudo, né? Eu trabalho um pouco mais com leite, mas a gente percebe o quanto que falta informação, até mesmo nos cursos de veterinária, né? A gente fala muito rapidamente, né, de abate aí de pescado, né, de rã, principalmente, a gente fala muito por alto e o tanto que isso é importante. Então, queria realmente te agradecer por trazer tantos conhecimentos aí para nós. Obrigada, viu? Obrigado, é um prazer, professor, um prazer. Estou sempre à disposição. Então, com isso, a gente encerra aqui. Muito obrigada a todos que participaram. Boa noite, a gente se encontra na próxima palestra. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada, viu? Obrigado.